Oficialmente, a Fórmula 1 foi criada em 1950 pela Federação Internacional de Automobilismo. No entanto, a história da categoria remonta ao final do século XIX, que foi o momento em que as primeiras corridas foram disputadas na Europa. Como naquela época não existiam circuitos, as corridas aconteciam em estradas comuns. Alguns historiadores apontam que uma corrida que ocorreu em Paris e Bordeaux, na França, no ano de 1895, tenha sido ali o marco inicial da Fórmula 1. Essa corrida durou incríveis 48 horas e teve um percurso de 1.200 km. Entretanto, há quem considere o ano de 1901 como o início da Fórmula 1, pois nesse ano foi disputada a primeira corrida com o nome de Grande Prêmio. Na ocasião, a cidade de Le Mans sediou o Grande Prêmio da França. Atualmente, essa cidade não recebe mais a Fórmula 1, porém, é considerado um dos mais importantes circuitos do mundo. Entre os anos de 1901 e 1949, vários GPs foram disputados ao redor da Europa, em países como a França, Itália, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Mônaco e Espanha. Os GPs só não aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. No decorrer das guerras, os pilotos participaram de corridas nos Estados Unidos, no circuito de Indianápolis, que é considerado um outro grande circuito do automobilismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a FIA decidiu elaborar um campeonato reunindo os principais grandes prêmios da Europa e deu a ele o nome de Fórmula 1. A nova competição reuniria as maiores fabricantes de carros do continente, como Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e Mercedes. A primeira corrida de Fórmula 1 foi realizada em 10 de abril de 1950, quando o argentino Juan Manuel Fangio, pilotando Maserati, venceu o Grande Prêmio de Pau, na França. Porém, essa corrida não fez parte do campeonato. A primeira corrida oficial de Fórmula 1 só foi acontecer um mês depois, no dia 13 de maio, no circuito de Silverstone, na Inglaterra, e teve como vencedor o italiano Nino Farina pilotando um Alfa Romeo. Nino Farina, Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari, outro italiano, dominaram a Fórmula 1 no início da década de 50. Farina foi o primeiro campeão. Ascari ganhou o campeonato 2 vezes pela Ferrari, e o argentino Fangio levou o título em 5 oportunidades. Uma curiosidade sobre Fangio é que ele foi campeão pilotando por 4 equipes: Alfa Romeo, Maserati, Ferrari e a Mercedes. Nos seus 3 primeiros anos, a Fórmula 1 só foi disputada na Europa e nos Estados Unidos. Já em 1954, a Argentina recebeu a categoria pela primeira vez, muito por conta do sucesso do piloto Fangio. 4 anos depois, Marrocos foi o primeiro país africano a sediar uma corrida de Fórmula 1. Já no final da década de 50, quando o número de corridas aumentou de 6 para 11 por temporada, um outro piloto destacou-se: o australiano Jack Brabham, que foi campeão em 1959 e 1960. Ele pilotava o carro da Cooper, que era considerado inovador para aquela época, e foi projetado pelo neerlandês Bruce McLaren. Anos depois, Brabham e McLaren teriam suas próprias equipes com seus respectivos sobrenomes. Ainda na referida década, 2 ingleses também destacaram-se. Stirling Moss venceu várias corridas e foi 4 vezes vice-campeão. Ele é considerado por muitos o maior piloto da história que nunca conquistou um título. Já seu conterrâneo Mike foi campeão em 1958, pilotando pela equipe da Ferrari. E essa foi a história da Fórmula 1 na década de 50. Se você gostou, deixe seu comentário aí embaixo, deixe seu like e, claro, se inscreva no meu canal para me ajudar e também para não perder os próximos vídeos como esse. Um abraço e até a próxima.